Então, hoje eu vim falar sobre o meu testemunho porque eu vi pessoas com dúvidas sobre mim, que me procuraram no Facebook, que me procuraram nos grupos que eu divulguei o meu vídeo do meu testemunho. Então, eu vim fazer a parte 2 para explicar melhor. Eu sempre fui atacada pelo inimigo desde criança. Eu sempre fui provocada por pessoas. Então, tipo assim, eu fui abusada sexualmente por uma mulher e isso marcou muito a minha infância. Então, não foi um homem, tipo, era pra ser ao contrário, né, de eu ter uma raiva por causa de um homem, não foi. Tipo, isso despertou em mim uma coisa que não era boa. E, tipo, na época, isso pra mim não fazia diferença. E eu segui, seguindo a minha vida normalmente e resistindo essa tentação, falando que isso não era certo e vendo vídeos que as pessoas falavam que não era certo. Foi mais o da Lana, porque na época só tinha o dela. Então, tipo assim, isso não tava muito na moda, como diz o outro. Então, tipo assim, eu resisti a isso. Eu não me considero que eu era bi porque eu não tinha... Desde quando eu entrei nessa vida, eu parei totalmente de ficar com homens, eu perdi a vontade e eu sentia nojo. E se eles me paquerassem eu tinha raiva. Até hoje eu não gosto muito. É só o meu marido mesmo. Mas Deus abençoe isso. Porque eu falei uma vez, quando eu conheci ele, eu falei, olha, se a gente... Quando eu conheci não, quando a gente já tava mais avançada assim, tava quase namorando mesmo, eu falei pra ele, olha, se a gente namorar, você vai ser o único homem da minha vida, porque eu nunca senti isso por ninguém. Desde quando eu entrei nessa vida, eu nunca mais senti isso. Então, foi mesmo um mover de Deus. Se fosse por mim, eu não ia estar agora onde que eu tô, eu não ia estar dentro da igreja. A igreja, sendo a igreja, né, porque tem gente dentro da igreja não sendo a igreja. Então, tipo assim, eu me envergonho bastante do meu testemunho. Essa cadeira, ela é uma assassina. Mas hoje eu me envergonho muito do meu testemunho, mas eu tenho que contar para as pessoas sentirem que Deus pode mudar a vida delas, assim como eu sei que se tivessem falado isso pra mim, talvez eu seria incentivada sim, não pelo fato da pessoa falar, mas eu seria incentivada porque eu sei que a pessoa tinha sentido a mesma coisa do que eu. Então, tipo assim, eu senti a mesma coisa do que você sente, do que qualquer outra lésbica sente, porque eu vivi nesse mundo, me afundei de cabeça, fiquei com mais de 50 meninas, eu acho. Se for pra fazer mais ou menos as contas, mas eu não sei. E nunca contei. Mas vivi intensamente isso. Mas não valeu a pena, eu me arrependo. E eu não vou ser igual as outras pessoas de falar que se mudou e que foi pra igreja, que casou e que teve filho e voltar pra essa vida. Não, porque quem me mudou foi Deus. E não tem como eu pegar e voltar atrás. Apesar que muita gente tá manchando o nome de Deus, muita gente tá falando que mudou e aí passa 5 anos e volta. Tipo, quando aconteceu comigo de Deus entrar dentro da minha casa, que eu senti ele lá dentro, nossa, foi tão forte. E não tinha ninguém que falava pra mim que Deus não conversava comigo depois daquele dia. Eu cheguei já dentro da igreja, já sabendo, e eu falava, nossa, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E os irmãos falavam, eu sei, eu acredito que Deus fala com você. E quando eles falavam isso, eu pensava, nossa, é verdade. A maioria das pessoas deve não acreditar. Mas foi uma coisa muito impactante, que eu nunca desejei o batismo nas águas quando eu tava na igreja, e olha que, tipo, eu era firme, eu resistia às coisas, eu me joguei totalmente nos pés de Deus, só não pedi a mudança disso que estava dentro de mim. Mas eu me joguei, e Deus, como ele não invade, ele não vai falar bem assim, eu vou fazer a mudança nisso sem você pedir. Você tem que pedir, você tem que abrir os seus problemas para Deus, para ele agir. Ele não vai ser um invasor e muito menos um ladrão, ele é muito educado. Então, eu nunca quis o batismo nas águas, mas depois, quando eu soube o que significava,
nossa, foi a coisa que eu mais quis no mundo. Então, graças a Deus, eu sou batizada nas águas agora. E todos os dias que eu entro na igreja é uma honra pra mim estar aqui dentro. Porque, nossa, não tem nada que paga. Nada. A felicidade que tá aqui quando tem o círculo de oração, eu sempre tô aqui porque Deus revelou pra mim que eu só tô aqui por oração. Então, eu achei a importância de orar pelas outras pessoas. E o pastor teve uma vez no círculo de oração que ele pegou e esqueceu de dar a bênção apostólica. E eu fui e falei, pastor, por favor, dá a graça. A graça do nosso Senhor Jesus, né? E eu fui e falei, virei pra pastora e falei, olha, pastora, só quem tá lá fora que sabe a diferença que faz a paz de Deus nas nossas vidas. Essa bênção que o pastor dá a todos o final do culto, quem é da Assembleia, sabe que isso é diferente, porque não é só palavras. Isso vem de Deus, isso é o poder de Deus derramando nas nossas vidas, de todos aqueles que creem, e eu creio nisso. E a felicidade volta, quando você volta para a igreja, a felicidade volta intensa, o nosso coração fica todo alegre, fica, nossa, é indescritível, realmente é a paz que excede todo entendimento. Então, eu não queria nem saber de casar com homem, nem de namorar, nem de beijar, nem nada. Eu não queria nem saber de homem perto de mim. Eu só tinha vários amigos que eram traficantes, mas todos eles me respeitavam porque sabiam que eu não tinha conversa. Se eles começassem a mexer comigo, eu já ia cortar eles na hora e nunca mais ia conversar. Então, os meus amigos, eles sempre me respeitavam bastante. E todos eles gostavam de sair comigo, porque onde que eu tava eu atraía mulheres bonitas. Onde que eu tava eu tinha muitas amigas, eu era muito popular, então sempre eu tava com muita gente. Então eu entrei nessa vida assim total e comecei a colocar um pezinho no crime. E só que eu não cheguei a mexer diretamente, mas nenhuma droga que eu usava era paga. A maioria delas eram dadas, oferecidas por amigos que eram traficantes e tipo, todos eles me ajudavam e conversavam e faziam questão de que eu estivesse perto deles. Então, era tipo uma vida muito suja, né? Hoje em dia o que eu vejo é uma coisa muito suja. Mas na época isso pra mim era super sensacional, eu amava isso. Hoje em dia eu me arrependo e se eu voltasse atrás eu não faria de novo. Eu falo pra vocês, a vida no crime, quando você mais o povo mais te vê, quanto mais as pessoas te conhecem, mais problema você arruma. E a vida no lesbianismo, você não tem felicidade, você nunca vai conseguir ficar feliz com uma pessoa. Você pode morar, casar, viver o jeito que você quiser, porque você pensa que Deus não manda na sua vida e às vezes você acaba pensando que Deus nem existe, porque a maioria das meninas que eu conheço que vivem nessa vida, elas falam bem assim, que Deus não aprova isso, elas têm a consciência disso, só que mesmo assim elas só querem pensar no prazer delas no momento. Eu falo por mim e por muitas pessoas que eu conversei, mas eu falo pra vocês, isso não compensa, sai dessa vida. E eu tenho várias provas de que eu fui assim mesmo. Tem o meu Facebook, eu vou deixar aqui na descrição o meu Facebook para quem quiser me adicionar, para quem quiser ver minhas fotos do passado. Eu não apaguei porque não porque eu me orgulho ou porque eu tenho saudade, mas para as pessoas verem que realmente aconteceu. Porque quem vê hoje a mudança é igual meu pastor, quando eu fui contar para eles que foi há pouco tempo, eu não contava porque eu ficava com muita vergonha. Quando eu fui contar pra eles esses tempos, eles falaram, nossa, Aline, você? Eu falei, pois é, foi eu. Eu vivi essa vida. Mas eu não me orgulho, eu fico ainda muito nervosa de falar disso, de lembrar.